A 13 de maio, na cova da Iria, no céu aparece a Virgem Maria. 13 de maio de 1917, há 3 pastorzinhos, Francisco, Jacinta e a Lúcia. Foi no dia 13 de maio, então por volta do meio-dia, em cima de uma árvore, uma zinheira, ali ela apareceu para os pastorzinhos. E algumas coisas são muito importantes, foram 6 aparições ao todos, só que o que Nossa Senhora trouxe para nós? Que mensagem que ela passou e que ela pediu? Rezar o terço, Rosana, mas não é só rezar o terço. Então tem algumas questões aqui que eu trouxe para a gente poder meditar, aprender e podermos, com a graça de Deus, a intercessão de Nossa Senhora, fazermos. Olha, além de rezar o terço, fazemos penitência e a consagração dos 5 primeiros sábados em desagravo pelos pecados do mundo. Daqui a pouco eu vou falar em que consiste esse ato de consagração, de desagravo também ao Imaculado Coração de Maria, nos 5 primeiros sábados. Bom, também nós tivemos 3 segredos. O primeiro segredo foi a visão do inferno aos pastorzinhos, que eles praticamente desfaleceram de tanto medo quando eles viram essa visão, quando Nossa Senhora revelou essa visão para eles. Muitas pessoas não acreditam em inferno, muitas pessoas, até católicos, cristãos, não existe, é um estado de espírito. Gente, não é um estado de espírito, é real, e quando nós morrermos, nós seremos julgados, e se Deus quiser, nós passaremos pelo purgatório, seremos ali purificados e iremos para o céu. Agora aqueles santinhos vão direto para o céu. Agora, a preocupação é com as almas, que ela falava que eram muitos que estavam indo para o inferno. Por isso, ela pediu a oração do terço, a penitência e essa consagração. Segundo, então, segredo, a consagração da Rússia ao Imaculado Coração dela. Muitos papas, Pio XII, entre outros papas, vieram fazendo a consagração da Rússia. Só que ela pediu que estivessem todos os bispos, todos os representantes do mundo todo ali para fazer esse ato de consagração. Inclusive o nosso São João Paulo II também fez. E a terceira visão que você precisa ler, esse terceiro segredo, foi escrito por Lúcia. Ele tem muitos detalhes, mas assim, acredita-se, né? Inclusive São João Paulo II, acreditava-se na época que então esse terceiro segredo havia acontecido, se consumado com o atentado contra o João Paulo II no dia 13 de maio de 1981. Inclusive a bala, São João Paulo II pediu que fosse colocada na coroa de Nossa Senhora. Está lá, né? Está lá em Fátima, na coroa de Nossa Senhora a bala. Inclusive houve o perdão. Esses são os ensinamentos que o nosso Papa traz para nós. Mas, quando a gente pega esse terceiro segredo, a gente lê, dizem que foram sangues de muitos mártires, bispos, padres, religiosas, e que os anjos, com um regador de cristal, recolhia esse sangue e jorrava sobre a humanidade pecadora. Mas isso é Deus é quem sabe. Nós estamos aqui para fazer a nossa parte. A nossa parte bom, o que é essa reparação? Que é isso que eu queria falar com você. Ao longo dos 5 primeiros sábados, então, todos aqueles que rezassem o terço, promessa de Nossa Senhora, rezassem o terço, meditassem no mistério do Santo Rosário e se fizesse uma confissão reparadora, assistisse, participasse da missa, comungassem em reparação ao coração imaculado de Maria, Nossa Senhora promete graças especialíssimas durante a vida, inclusive na hora da morte. Mas o que é uma ofensa ao coração imaculado da Virgem Maria? O que é isso? O que consiste? Bom, eu fui lá no Padre Paulo Ricardo, né? A gente vai naqueles que sabem mais que a gente. Aí o Padre Paulo Ricardo diz que existem pecados que são muito mais graves, a qual devemos uma honra. São Tomás de Aquino diz o seguinte: a Beata Virgem, por ser Mãe de Deus, tem uma certa dignidade infinita
proveniente do bem infinito que é Deus. Ela está numa ordem diferente de todos nós. Nós estamos na ordem da graça, os anjos na ordem da glória e a Virgem Maria numa união hipostática, gente. O que significa isso? Ela tem uma ligação com Deus, porque ela gerou Jesus, homem, mas ao mesmo tempo Deus, Filho de Deus, né? De uma pessoa divina. Portanto, Nossa Senhora tem uma divindade infinita. São ofensas graves porque atinge a Deus por causa dessa união hipostática. Por isso, quando Nossa Senhora mostra para Lúcia seu coração cercado de espinhos, ali vemos essa visão de um símbolo de uma ofensa ao seu coração materno. Muito bem. Numa dos confessores de Lúcia, então, revelou por que os 5 primeiros sábados e não 7 sábados, 8 sábados ou menos. Bom, primeiro, porque são 5 ofensas. Primeira, a sua Imaculada Conceição. Segunda ofensa, a sua virgindade. Terceira, a sua maternidade divina. Quarta ofensa, pessoas que levam as crianças a desprezar a Virgem Maria. E a quinta ofensa é contra as imagens de Nossa Senhora. Pessoas que chutam, quebram, põem fogo. Não quer dizer, né, minha gente, que aqueles que se arrependem, né, como a gente já viu muitos testemunhos por aí, graças a Deus, né, dessas pessoas que se arrependem. Então, gente, reparação é colocar a casa em ordem, mas como colocar nesse âmbito divino? A gente precisa da ajuda de Deus. Então, vamos lá. O que é uma confissão reparadora? Primeiro, nos 5 primeiros sábados, a gente vai se confessar, mas a confissão não precisa ser no sábado. A confissão pode ser antes ou depois, desde que no primeiro sábado a pessoa esteja num estado de graça e que após, então, ou antes, se fala, olha, eu estou confessando em reparação, em desagravo ao Imaculado Coração de Maria, por todos os pecadores que ofendem a Nossa Senhora. Então, aí no sábado, no primeiro sábado, então você vai participar de uma missa, você vai rezar o terço e depois você vai tirar 15 minutos para você meditar sobre os três mistérios. Só que agora nós temos 4, né? Mistérios gozosos, dolorosos, gloriosos e luminosos. Então, você vai tirar 20 minutos para você meditar no primeiro mistério, no segundo mistério. Aí você não vai, né? Você pode rezar o terço e já ir fazendo essa meditação. Então, é isso que eu queria dizer para vocês nesse dia de hoje. Que Deus abençoe você, que Nossa Senhora de Fátima rogue por nós. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Que ela interceda por você e por todos nós e nos dê a grande graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.